Olá, seja bem-vindo ao canal Latoya Show 4870. Eu sou o comunicador e jornalista Latoya Jetson, tá? E nesse primeiro episódio eu vou contar para vocês como é que era a vida dos LGBTs que APN+, nas comunidades na época aqui no Complexo da Penha. Bom, mas antes vamos desmistificar um pouquinho como é que surgiu essa sigla? Até porque é uma sigla que representa uma variedade, inclusive, de identificações de gêneros e orientações sexuais, sendo uma evolução do antigo LGBT. Isso. Então, o que significa? L, lésbica, G, gay, B, bissexual, T, transexual, Q, queer ou queen, I, intersexual, A, assexuais, P, pansexuais, N, não binário e o mais, outras identidades sexuais. Bom, esta sigla representa a busca por uma aceitação, igualdade e representatividade do povo de toda essa nomenclatura. Em 2003, eu estava escrevendo para o site Viva Favela, onde eu era repórter, onde eu era jornalista, e já escrevia para esse site, e me surgiu uma ideia de escrever falando sobre a vida dos transexuais, ou melhor, dos gays dentro da comunidade. Como o site saiu fora do ar, essa matéria foi arquivada. E aí, mexendo nos meus guardados, eu achei e resolvi dar uma incrementada, né? Já que a gente tem canal, naquela época não tinha que ter tudo escrito. As entrevistas eram feitas de maneira só escrita, eu entrevistava as pessoas com o microfone e transcrevia aquilo e enviava para o editor. E o editor escolhia as fotos, quem eram os personagens que mais interessavam. E agora com o canal ficou muito melhor. Então, assim, como é que era a vida dos LGBTs dentro das comunidades, principalmente aqui, né, no Complexo da Penha? Estou falando do Complexo da Penha, não sei como será, como é que foi, né, em outras épocas passadas, a vida dessas pessoas que moravam em comunidades. Bom, no meu caso, eu vou dar um relato. Eu vim do centro da cidade, morar na Penha, e de modo que, aonde eu morava no Santo Cristo. Santo Cristo é um bairro boêmio, onde havia as chamadas casas de cômodo, onde havia muitos e muitos LGBTs. Então, assim, lá, né, no centro da cidade, era comum você ver um travesti, era comum você ver uma lésbica andando na rua. Né? Sendo que quando eu vim para o subúrbio, primeira vez que eu vim morar numa comunidade, eu tive uma complicação. Que complicação seria essa? Uma dificuldade de interagir com as pessoas do subúrbio. Por quê? Primeiro, que eu tinha trejeitos. Segundo, que eu sempre fui uma pessoa ligada à arte. E terceiro, que eu frequentava a Zona Sul. Então, eu senti uma dificuldade muito grande de ser visto como LGBTs. Sempre tinha piadinha, sempre tinha pessoas falando uma gracinha, mas eu simplesmente deixei isso de lado. E continuei vivendo a minha vida dentro da comunidade, até porque eu tenho uma família que sempre me respeitou. E isso é muito importante, acima de qualquer coisa. Então, a minha grande dificuldade em morar, em ser um LGBT dentro da comunidade naquela época, ela veio disso aí. Porque eu vim do centro da cidade, onde você já via LGBTs andando na rua normalmente. Né? Ouvia-se uma piada aqui, uma ali, mas o centro da cidade, por ser um local boêmio, as pessoas não se preocupam muito, não se preocupavam muito, hoje muito menos ainda. Então, para mim foi uma grande dificuldade. Eu vim morar, depois de 5 anos foi que eu comecei a me relacionar, tá? Dentro
desse hemisfério, tá, no qual eu vim morar, que era a comunidade. Na época, a comunidade estava se formando e se chamava Chatuba. Chatuba. E aí depois passou para Parque Proletário do Grotão. Mas sendo que quando eu cheguei, já haviam outros LGBTs, eram mais travestis. Morava, né, acima da minha casa, né, bem mais distante, morava alguns travestis. Né? Então, para mim, que era novo, era tudo muito novo nesse universo dessa comunidade. Porque no Santo Cristo não, era normal. Eu já estava acostumado a ver aquilo tudo. E aí fica aquela dúvida para você que, de repente, não sabe o que era no passado o Complexo da Penha, tá? Então, o Complexo da Penha, para mim, foi meio complicado vir morar no Complexo da Penha, principalmente na comunidade. Aí você vai perguntar assim, Latoya, como é que você se mantinha? Bom, eu era muito jovem e eu morava com meus pais, tá? Morava com meu pai e com a minha mãe, eles é que me mantinham, né? Eu apenas estudava e já trabalhava na carreira, na área de arte, que era dança, que era teatro. Eu já trabalhava, já mexia com isso e ganhava um certo valor para trabalhar. Né? Então, quer dizer, eu dependia dos meus pais, dependia sim, mas eu também angariava alguma coisa naquilo que eu sabia fazer, que era dançar e trabalhar com teatro. Uma coisa também que era importante. Aí perguntam-se assim, como é que era para vocês namorar naquela época? Você namorava alguém de dentro da comunidade? Bom, quando eu cheguei aqui, não, tá? Mas depois desses 5 anos que eu comecei a me adaptar à comunidade, ao Complexo da Penha, à comunidade, eu tive sim, eu tive 2 ou 3 relacionamentos com pessoas de dentro da comunidade, da própria comunidade. E já não foi tão difícil, tá? Eu acredito que não deva ter sido tão difícil assim, porque eram pessoas que eram bem relacionadas com a comunidade, eram pessoas que eram bem aceitas na comunidade e não houve nenhum tipo de retaliação da comunidade para conosco. Então, não teve aquele burburinho, ele está namorando um gay, não teve isso. Eu posso dizer, eu estou falando por mim. Agora, é claro que, com certeza, esse é o primeiro episódio que a gente está gravando, que eu estou gravando, eu vou estar mostrando para vocês outras e outras e outras pessoas que vão dar o seu relato. Como é que era ser um LGBTQIAP+, dentro de comunidade? Então, vocês vão estar sabendo. Outra coisa também, quais as coisas que marcaram mais? Assim, eu me lembro bem que quando eu cheguei aqui, né, depois de 5 anos que eu estava aqui, teve a questão do boom, né, isso em 1985, teve o boom o surgimento do HIV. Isso, de uma certa forma, foi uma maneira torrencialmente negativa para pessoas LGBTs que IAP+. Por quê? Se associou-se a pessoas LGBTs serem o portador direto da enfermidade. E aí eu me lembro bem que eu estava com 14 para 15 ou 16, eu não lembro a idade, me chegou um sujeito, né? Até a minha pessoa, eu jovem, não tinha contato nenhum com pessoas da comunidade, nem falava com ninguém, e falou para mim assim, olha, o chefe mandou dizer que você vai ter que ir embora da comunidade. Aí eu perguntei, mas que chefe? Quem é essa pessoa? Não, porque vocês estão transmitindo essa doença dentro da comunidade. E não será permitido mais vocês ficarem aqui. Aí eu falei, mas eu não conheço ninguém, eu não sei quem é quem aqui, eu nem me dou com ninguém. Nisso meu pai se interviu e perguntou ao cidadão que pessoas? Há pessoas como seu filho.
Isso foi um dos momentos mais desagradáveis nos quais eu passei morando dentro da comunidade. Meu pai falou, não, meu filho não vai sair. Sabe por que meu filho não vai sair? Porque meu filho não tem nada a ver com os demais que moram lá em cima e vocês frequentam a casa dele, a casa deles. Meu filho não fala com ninguém. Meu filho, primeiro, é de menor, está sob minha jurisdição, e ele não vai sair daqui porque vocês querem que ele saia, porque acha que... Não, vocês sabem muito bem, vocês frequentam lá em cima. Vocês frequentam a casa deles lá em cima. E aí foi o momento em que os LGBTs QIAP+, tiveram que deixar a comunidade porque, segundo posteriormente, traziam a doença para dentro da comunidade. Então, isso foi um dos momentos que me marcou muito. Eu guardei isso, né, até para falar mesmo hoje, como uma pessoa, como jornalista, está contando a minha experiência desagradável dentro da comunidade. Tá? Fora isso, também teve um outro episódio que aconteceu, mas não foi dentro da comunidade, de nós sermos, eu e uma amiga minha, que estava em processo de transição para travesti, moradora também de dentro da comunidade, né, dentro do Grotão, fomos atacados por duas criaturas que cismou, que nós estávamos olhando para eles. Só que eu, por ser capoeirista, consegui me defender. E ela não, tadinha, ela, né, passou por por piores, né, situações, eu consegui defender, a gente conseguiu sair, nos livrarmos disso. Então, assim, e como é que era isso, tá? Era muito difícil, gente, era muito desagradável, tá? Agora, também tiveram os momentos que foram marcantes na minha vida, dentro da comunidade. Um dos momentos que muito me marcou foi quando, não lembro a data, a questão LGBT dentro da comunidade começou a se abrir de uma maneira positiva. Então, os LGBTs começaram a mostrar que eles também tinham cultura. De que maneira? Ou através da dança, ou através do canto. E começou o movimento de grupos de transformistas que eram moradores de comunidades ser convidados para demonstrar o seu talento como artista. Sabem o que? Gente, pasmem, as festas juninas tinham um momento específico, tá? Então, geralmente era sexta-feira, tinha, de repente, um pagode ou uma quadrilha. Sábado tinha alguma outra atividade. E no domingo, eu estou falando do Complexo da Penha, no domingo tinha o show dos transformistas. Eu acho que esse foi um dos grandes booms para que os LGBTs que IAP+, pudesse sair desse ostracismo de ser negativo dentro da comunidade e mostrar o seu talento como artista. E eu fui convidado, eu já era bailarino, eu fui convidado para apresentar eventos, e aí a gente começou a ser chamado para fazer vários e vários eventos de show de transformista. Depois, uma outra época, começou a surgir, tinha uma pessoa que gostou desse movimento, né, porque os gays, né, no geral, começaram a mostrar talento. E aí começou a ter os queimados gays, né? Então, vinham gays de uma outra comunidade para jogar com a sua comunidade. E isso deu um ganho muito grande, né, tirando essa coisa negativa de que gay só se prostitui, gay traz AIDS, entre outras e outras coisas mais negativas. Então, nós tivemos esse ganho muito grande em poder mostrar talento, mostrar cultura, mostrar que nós também merecíamos ser respeitados dentro da própria nossa comunidade. Então, assim, eu vou estar trazendo, inclusive,
depoimentos de outras pessoas que vão estar contando para vocês como é que era ser dentro de uma comunidade. Aí também, como é que é para você, né, Latoy? Como é que é para você, Latoy, hoje? Como é que você vê esse segmento em relação ao passado? Bom, eu acho que no passado, por nós sermos muito discriminados e sermos julgados, ser discriminados e julgados, nós tínhamos todo um cuidado, tá? Em tratar as pessoas, em chegar em cima de uma pessoa mais velha, em saber o que falar em público. Então, hoje, eu acho que eu não vejo muito esse cuidado, eu vejo muito uma questão tipo oba-oba. Eles têm que me aceitar. Não, eles têm que te respeitar como tal. Agora, desde o momento em que você, que faz parte dessa sigla, você também os respeite. Porque você não gostaria de ser desrespeitado. É isso? Então, para que isso aconteça, você tem que se dar o respeito para ser respeitado. Então, assim, hoje, eu, dentro dessa sigla, eu sou uma pessoa muito, 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 muito respeitada, até por pessoas até que, de repente, ainda não digeriu, ainda não aceita, mas me respeita, porque eu me faço ser respeitado. E a mensagem que eu deixo para os demais, tá, é que, acima de qualquer coisa, se dê o respeito, se valorize, para que o outro tenha por obrigação de te respeitar. Porque se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Então, no próximo episódio, eu vou estar trazendo, não vou dizer a pessoa aqui, tem uma lista aqui de pessoas com muito mais idade do que eu, que viveram toda uma trajetória de como é que foi ser, tá, LGBT dentro da comunidade. Vai contar fatos marcantes, fatos positivos, fatos negativos. Tá bom assim? Então, aguarde, fique ligadinho, porque em breve teremos, então, mais e mais para contar para vocês. Até breve, fique com Deus e até!